Nas profundezas das montanhas, uma garotinha estava deitada, adormecida. Entretanto, é acordada por uma voz desconhecida que pedia para que ela se tornasse o seu deus da sabedoria. Agora, após passarem 6 anos, a mesma garota, chamada Kotoko Iwanaga, estava sentada em um banco do lado de fora do hospital. Ela se levanta e segue em direção a Kuro Sakuragawa para cumprimentá-lo, mas o garoto não se lembra do seu rosto. Ela fica chateada por ele não se lembrar do rosto da pessoa que salvou sua vida. Kuro então diz que não se lembra de ter passado por nenhum risco de vida nos últimos 10 anos. Kotoko lembra que 2 anos atrás, nesse mesmo hospital, algumas crianças correndo pelos corredores empurraram o garoto acidentalmente e ela o segurou durante a queda. Como sua vida foi salva, ele promete que vai lembrar do rosto dela pelo resto de sua vida. Ela fica pasma com a aparência de Kuro, que lembrava a ela um bode, por emanar deles uma vitalidade estranha, e dependendo da raça, alguns deles poderiam ter 2 chifres parecidos com os de demônios, e de alguma forma, ela assemelha essa sensação como sendo amor à primeira vista. Porém, sua fantasia alegre dura bem pouco, pois descobre que aquele cara tinha uma namorada chamada Saki. Após essa descrição, Kuro acaba se recordando dela, mas não a reconheceu, pois diferente de antes, agora ela estava usando uma boina, e pede desculpas, alegando que é péssimo em lembrar o rosto das pessoas. Kotoko então se senta ao lado dele e se reapresenta para garantir que ele não se esqueça novamente. Não perdendo tempo, ela logo propõe que eles comecem a namorar, pois graças aos enfermeiros do local, que tinham como assunto principal Kuro e sua namorada, que iam visitar a prima do garoto que ali estava internada, acabou descobrindo que eles haviam terminado o relacionamento, e o rapaz agora estava para jogo. Ele por sua vez disse que seria ilegal namorar uma garota do fundamental, mas a garota disse que está no último ano do ensino médio, e que no próximo ano passará a frequentar a mesma universidade que ele. Curiosa, a garota pergunta por que Saki havia terminado com ele. Kuro responde que em uma noite, enquanto caminhavam na beira de um rio, um monstro capa apareceu, e enquanto a mulher estava apavorada, ele não pensou 2 vezes e saiu correndo, deixando a namorada para trás. E por esse motivo, ela terminou o relacionamento. Kotoko diz que isso é uma mentira, e o que realmente aconteceu foi que a capa havia fugido por ter medo dele. Devido a isso, Saki também ficou assustada, se questionando quem realmente ele era. Kotoko então explica que essas criaturas espirituais, mais conhecidas como yokais, existem em todos os locais, e o acham terrivelmente assustador. Curioso, Kuro pergunta a Kotoko quem ela é, e por que tinha tanta certeza da existência dessas criaturas. Ela diz que quando tinha apenas 11 anos, foi sequestrado por 2 semanas por essas criaturas. Nas profundezas das montanhas aonde a levaram, eles a imploraram para que ela se tornasse seu deus da sabedoria. A maioria dessas criaturas não tinham grande intelecto, por isso procuravam alguém que pudesse ajudá-los, que apaziguasse suas brigas e trouxesse a paz entre eles. Sem parar para pensar, ela simplesmente aceitou. Desde então eles viajam todo o país para pedir o seu aconselhamento. Porém, Kuro não acredita. Ela então tenta convencê-lo, dizendo para ele procurar um jornal de julho de 6 anos atrás. Dessa forma, ele encontraria um artigo de uma garota de 11 anos que desapareceu nessa cidade, e 2 semanas depois foi encontrada dormindo em um banco de praça, cuja sua perna tinha sido cortada e seu olho direito arrancado. Kotoko se despede e sai para pegar um ônibus em direção ao seu lar. Nesse momento, o yokai, aparentemente macabro, se aproxima dela, completamente preocupado, com medo de que aquela criatura maligna tentasse devorá-la, questionando o que ela tinha visto naquele monstro assustador. Kotoko então diz que ele nem sequer tocou nela. Além disso, ela também achava Kuro o rapaz muito atraente. O espírito pede ajuda, avisando que uma criatura demoníaca está na biblioteca. Enquanto nos é mostrado o que aconteceu logo após Kotoko ser encontrada, nos é contada uma história. Na obra literária, o Kojiki, é mencionado um deus chamado Kuebiko. Ele não caminha, pois só tinha uma perna. Entretanto, é um deus da sabedoria, com muito conhecimento sobre o mundo. Também tinha menção de que seres com apenas um olho também eram tidos como deuses. No hospital, os médicos a examinavam e percebem que a superfície da perna que foi cortada foi derretida e endurecida com algum ácido. Já seu olho direito foi arrancado, mas não tinha nenhum tipo de inflamação, estando praticamente curado. Na cama do hospital, ela observa um pequeno espírito, percebendo que sua perna e olho foram arrancados para que pudesse transformar em uma deusa, e ela não acha que foi uma troca ruim. No dia seguinte, Kuro encontra uma notícia sobre Kotoko e fica sabendo do ocorrido. Do lado de fora, ela pergunta se sua pesquisa já rendeu provas o bastante para que ele acreditasse nela. Kuro diz que não há provas que ela tenha se tornado uma deusa da sabedoria dos yokais, mas no momento que estão discutindo, uma criatura aparece correndo na direção deles, mas na verdade era um tanuki metamórfico que a informa que a barreira da biblioteca caiu, e isso resultaria em vários problemas. E quando percebe que Kuro está com ela, o yokai fica aterrorizado e se joga nos braços de Kotoko. Ela pede para que o rapaz vá com ela até a biblioteca para que assim pudesse se livrar de qualquer dúvida que ele ainda tinha. Porém ele recusa, já que depois de ter visto o espírito pedindo a ajuda dela, Kuro passou a acreditar. Mas Kotoko agarra pela jaqueta e o chantageia, dizendo que o yokai que estava lá é perigoso e maligno, e se fosse sozinha poderia ser o fim da garota que se confessou para ele, e mesmo que ele não se interesse, a culpa não deixaria
queria viver em paz. Por isso, acaba indo junto, a carregando em suas costas. Na escadaria eles se deparam com o fantasma do guerreiro jogado no chão, deixando Kuro completamente assustado. O guerreiro afirma que é impotente perante a pura violência do Ayakashi. A criatura aparece descendo as escadas e Kotoko tenta conversar com aquele monstro, porém ele não lhe dá ouvidos e tenta devorá-la, mas Kuro rapidamente a salva e fogem descendo as escadas enquanto o monstro os perseguia. Como não tinham nenhum plano, Kotoko decide que vai usar a força. Ela usa o extintor de incêndio para cegar a criatura e logo em seguida acerta sua cabeça com o extintor, mas isso não funciona e ela é jogada para trás. Porém é salva novamente por Kuro. Vendo que não conseguiriam fugir, ele agarra Kotoko e decide ficar cara a cara com aquela criatura. O Ayakashi então parte na direção de Kuro e devora completamente o seu braço. Nesse momento, Kotoko fica assustada, não só pelo que aconteceu, mas por ele permanecer com a mesma expressão inabalável em seu rosto. Entretanto, o garoto não queria ouvir isso de alguém tão imprudente como ela. Após isso, sua regeneração é ativada, reconstruindo completamente o braço de Kuro. Além disso, sua carne é um veneno mortal para os monstros. Devido a isso, o Ayakashi que comeu seu braço morreu instantaneamente. Kotoko fica abismada com tudo isso e pede que Kuro diga quem ele de fato é. Kuro revela que quando tinha apenas 11 anos de idade, comeu 2 carnes de yokais diferentes, o máximo que pôde. No dia seguinte, Kuro estava levando flores para sua prima no hospital. Lá ele se encontra novamente com Kotoko, pediu ter uma consulta naquele mesmo dia, mas na verdade, ela estava usando alguns dos espíritos para stalkear o garoto e saber o dia que ele voltaria para o hospital. Do lado de fora, Kotoko pergunta como seu braço estava. Ele afirma que está bem, e também conta que quando tinha 11 anos, consumiu a carne de uma sereia. Devido a isso, adquiriu a imortalidade. Desde então, não importa o quanto se machuque, seu corpo se regenera automaticamente. Porém, Kotoko alega que aqueles que comem a carne de sereia não só adquirem a imortalidade, como também ganham a juventude eterna. Mas ele claramente não tem a aparência de um garoto de 11 anos. Kuro então responde que isso se deve ao efeito da outra carne que comeu junto com a da sereia, e ela anula alguns dos efeitos, incluindo a juventude eterna da sereia. Curiosa, Kotoko pergunta qual é a outra carne, mas Kuro não responde. Kotoko então faz o pedido, querendo que o rapaz a acompanhe para se encontrarem com uma serpente gigante, tendo ela o espírito guardião do pântano de Sukuna, que fica nas montanhas. Kuro diz que ela não tem nenhuma força sobre-humana ou alguma habilidade que servisse para combate, sendo assim ela só estaria se colocando em perigo. Kotoko diz que se ele estivesse preocupado, deveria ir junto com ela, mas ele nega o pedido, dizendo que tem que saborear sua digníssima sopa que fez no dia anterior. No pântano, ela se encontra com a grande serpente guardiã, que no passado era adorada como uma deusa da água. A serpente percebe que sua deusa aparentava estar chateada. Kotoko diz que se estava de mau humor, é porque seu namorado se negou a acompanhá-la, preferindo ficar em casa degustando sua sopa. Ela até foi à casa dele tentar chamá-lo mais uma vez. Kuro percebe que ela não estava com vestimentas apropriadas para ir até as montanhas e lhe dá um casaco por causa do clima, e taca repelente de insetos na cara dela sem dó, lhe entregando um pouco de sopa e alguns bolinhos de arroz como acompanhamento. Por fim, ele pega um dos yokais que estavam com ela e fecha a porta. Mesmo ela dizendo que encontraria uma serpente gigante que talvez goste de comer humanos, ele não demonstrou nenhuma intenção de ir junto. A serpente fica chocada, informando que nunca a comeria e que além disso, humanos são difíceis de comer por causa das roupas e seus acessórios. Nesse momento, Kuro aparece, mas apenas observa de longe. O assunto a ser tratado era sobre um corpo assassinado que foi jogado em seu pântano, e por não compreender as ações da mulher que fez isso, a serpente gostaria de ouvir uma explicação que a satisfaça. Kotoko conta que alguns dias atrás, 2 pessoas encontraram o corpo de um homem no pântano de Sukuna, que foi vítima de homicídio, tendo seu peito perfurado com uma faca. O cadáver foi identificado como Ryo Yashihara. Em seguida, uma mulher foi presa como suspeita. Ela se chama Aoi Tanio. Os oficiais conseguiram uma confissão de que ela realmente descartou o corpo no pântano. Em tese, pode-se dizer que ela jogou o corpo no pântano para escondê-lo. A serpente diz que isso não é verdade, pois viu quando ela jogou o corpo na água. Como a serpente bebe dessa água, os ayakashis das montanhas a limpam regularmente, mas ela diz que ainda tinha algo de errado, pois no momento do descarte, Tanio disse: "Eu realmente espero que o encontrem." Levando em conta que deve ser difícil para uma mulher empurrar um carrinho com um corpo nas montanhas, principalmente à noite, os policiais tinham dúvidas em relação a isso. Tanio então respondeu que soube que naquele pântano tem uma serpente que devora pessoas, por isso pensou que se largasse o corpo ali, talvez ela o comesse, por aquelas ações não fazerem sentido algum. A serpente pede ajudar Kotoko, pois queria uma iluminação da deusa da sabedoria, para organizar em todos os fatos. Kotoko explica que tudo começou 5 anos atrás. Tanio tinha um namorado chamado Machi Yoshikazu, que morreu com outra mulher
Claire, o suposto pacto amoroso suicida, sendo ela uma colega de trabalho. Após sua morte, foi descoberto que ele estava desviando dinheiro da famosa empresa na qual trabalhava. Por perceber que não seria capaz de esconder os desvios, Marty convenceu sua colega de trabalho, que era a única envolvida, a se suicidarem na banheira. Danielle ficou profundamente abalada com isso e decidiu se mudar para a casa da sua família, onde viveu isolada por 2 anos.